Se você, assim como eu, está achando muito estranha a postura, a posição do pastor Anderson Silva em relação ao apóstolo Rina, o fundador da Igreja Bola de Neve, e a esposa dele, a pastora Denise, esse vídeo é o vídeo certo para a gente entender um pouco do que está por trás disso. Muito se imaginou que depois que estouraram todas as denúncias, os áudios que foram publicados, o áudio, por exemplo, de uma acusação de abuso, todo mundo imaginou que o pastor Anderson fosse para cima do Rina, sabe, com sangue nos olhos, como ele fez com tantos outros, né? A saber, o Passamani, o Neil Barreto e tantos outros que ele costuma expor, denunciar em seu perfil no Instagram, e com razão, não estou aqui passando pano para si ou ninguém, mas o Rina, parece-me que a medida do Anderson está um pouquinho diferente da medida que ele usou nos outros casos, e eu queria entender por quê. Eu tenho certeza que você também certamente quer saber. Ele fez na verdade ele fez 2 lives ontem, né? Ele fez 2 lives no perfil do seu Instagram, e uma dessas lives ele apagou. Um desses vídeos que ele falou algumas coisas até ainda mais graves, entre aspas, em defesa do Rina, ele acabou apagando. Mas a gente vai ver uma das lives que ficou disponível no seu perfil no Instagram, a gente vai assistir agora e eu vou reagir com você a algumas falas muito graves e talvez até tristes do pastor Anderson em defesa. Eu vou parar de falar em defesa porque não é em defesa abertamente, mas que acaba se tornando, né, em defesa do Rina, e acaba colocando dúvidas sobre as acusações feitas pela pastora Denise, a esposa do Rina, que acusou o marido de ter lá agredido, inclusive conseguiu na justiça uma medida protetiva. Vamos assistir esse vídeo junto comigo? A gente assiste e a gente vai reagindo pouco a pouco. Não posso deixar o vídeo inteiro porque dá problemas de direito autoral, mas vai ser bem bacana acompanhar junto com você esse vídeo que foi publicado no perfil do pastor Anderson Silva a respeito desse caso. Vamos acompanhar. Vamos lá. Pessoal, todo o meu ensino a vocês, o ensino bíblico teológico a vocês, é usarem a mente, usarem o raciocínio e reconhecerem o simples fato que vocês são a habitação do Espírito Santo de Deus e têm discernimento de todas as coisas, ok? Primeiro ponto que eu quero ponderar de reflexão com vocês é: quando foi que vocês viram me recuar em alguma questão envolvendo violência doméstica, pastoral ou abuso sexual? Quando foi que vocês me viram recuar? Não vi. Absolutamente nunca. Ele já está falando isso porque ele sabe que as críticas são grandes em relação à postura dele sobre esse caso da Bola de Neve. Então, como ele está recebendo diversos comentários sobre esse assunto, ele já está se defendendo. Por isso que eu sempre digo aos homens: eu só levanto da minha cadeira para resolver os problemas, e os boletos que surgirem, o homem assume as consequências da guerra que ele enfrenta, ok? Mas essa situação envolvendo Bola de Neve, no meu testemunho interior, desde o início, por isso que eu não dei voz a essas questões do Thiago Alicerce, o outro rapaz lá, que eu sempre esqueço o nome dele. Eu nunca dei coro, eu nunca dei voz a esse movimento que eles estão fazendo. Porque no meu espírito, cara, no meu espírito lá, alguma coisa está arranhando, alguma coisa não tá certo. Meu testemunho interior me incomoda profundamente. Ele já fala por que ele não está se envolvendo efetivamente em também criticar o Rina. Porque ele, no inconsciente dele, no testemunho interior dele, diz que tem algo errado, mesmo o Thiago e o Márcio Bieda estejam, né, publicando quase que diariamente provas, evidências daquilo que falam. Provas, evidências. A justiça concedeu uma medida protetiva em defesa da Denise, mas ainda assim, algo no interior do Anderson disse: não, peraí, cara, tem uma coisa errada. Peraí. Vai vendo, Brasil, vai vendo. E nessa época, Marcelo Bieba, o pessoal tá falando aqui, nessa época de cancelamento fácil virtual, né, cara, o tribunal hoje não é mais o judiciário. O tribunal hoje é na internet. Falou o cara que disse que orou para Deus quebrar a mandíbula do presidente da República. Maravilha. Sai daí.
Mas uma coisa ele tá certo. Né? A gente o tem que final da tomar internet é terrível. muito mais ponderações sobre as questões, né? Pois bem, eu tive acesso a algumas informações. Provavelmente semana que vem eu vou diretamente a São Paulo para sentar pessoalmente com o Rino aí, Olha lá, sentar pessoalmente com Rina. olhar na bolota dos olhos dele e saber se eu tô falando com um homem de Deus ou não. Bom, aí ele já deu informação interessante, né? Já há uma agenda dele com o Rina semana que vem para conversar com o Rina e olhar na bolota dos olhos do Rina para saber se é verdade ou não. Agora ele tem dentro dele, e não é uma crítica não, talvez seja, né? Ele tem um sensor que consegue saber se a pessoa está falando a verdade ou se está mentindo, né? Vamos ver. Vai sentar com o Rina. Vai sentar com a Denise também ou Anderson Silva? Vai sentar com a vítima? Importante, né? Importante. A fim de cooperar com o corpo de Cristo, com toda essa situação. Mas as questões pessoais o que levou você, pastor Anderson Silva, de ontem para hoje achar que de fato as questões se confirmavam? Porque eu tive acesso a uma foto do nariz da pastora Denise quebrado. E eu trabalho com isso, né, cara? Ver mulher agredida, criança agredida, você tá maluco. Isso mexe demais comigo. Mas eu falei com um dos advogados do Bola de Neve, falei com pessoas que estão há 20 anos no ciclo de intimidade doméstica do casal. Gente de dentro de casa, sabe? Que não tem nada a ganhar, que não tem nada a ganhar financeiramente, a defender uma das partes. O próprio advogado falou isso. Eu sou advogado da igreja, não sou advogado dele, não sou advogado dela. E por aí vai. Eu sempre tentei sinalizar para vocês, Marlon, volta Você vê que nesse ponto, até aqui, ele não disse que conversou com a Denise ou com alguém ligado a Denise, mas ele conversou com um advogado da igreja, que é presidida pelo Rina. Então, quem manda na igreja não é a Denise. Quem está contratado pela igreja para trabalhar para a igreja, efetivamente e diretamente trabalha para o próprio Rina. Faltou conversar com alguém ligado a Denise. Se a Denise conseguiu uma medida protetiva contra o marido, ela não foi no fórum e pediu uma medida protetiva. Significa que ela constituiu uma advogada e essa advogada é quem fez esse trâmite. Ele conversou com a advogada da Denise, não? Vamos continuar acompanhando assim que ele terminar a bronca no cachorro. Eu sempre tentei sinalizar para vocês desde o início que o meu testemunho interior desconfia que se trata de uma família sacerdotal adoecida pelo processo ministerial normal, cara. Polígrafo. 500 igrejas. Eu pastoreei 5 na minha vida e tive ideação suicida uma vez. De tão desgastante, enlouquecedor que é o ministério de Jesus. Que se cumpra em mim, Paulo disse, o que resta das aflições de Cristo para o aperfeiçoamento do seu povo. Ministério, muitos acham que é status. Ministério é sofrimento, por mais que pareça ser grandeza. E, cara, indo para o ponto central. Esse casal precisa de ajuda. Cara, velho, assim, esse vídeo não é pra... Talvez vocês até achem que sim, mas não é pra contrapor o que o Anderson tá falando. Não é um vídeo contra o Anderson. Nós estamos acompanhando o caso da Denise e do Rina, e aqui, querendo ou não, a gente tá posicionando a Denise como vítima, porque, cara, o próprio Anderson acabou de falar, tem uma foto que ele teve acesso que mostra ela com o nariz quebrado. E essa foto, segundo ele mesmo diz, não sei se ele falou aqui, mas o que se sabe, se foi enrolado num processo que ela acusa ele de ter quebrado o nariz dela. O Rina, no processo, ele é apontado como um cara que agrediu a mulher e quebrou o seu nariz. Não dá para dizer que é um casal adoecido. Não é mais um casal. Qual a lógica do Anderson como pastor ainda querer tratar eles como um casal? O casal não existe mais há muito tempo e tá claro aqui. Tá evidente aqui. O cara deu um soco na mulher, quebrou o nariz dela. Ela foi para a justiça, pediu uma medida protetiva contra ele. E o Anderson insiste em chamar ele de casal. Esse casal está adoecido. E da forma que está sendo feito, sem
inicialmente comprovarem crime, só piora o estado familiar. Mano, não tem crime aqui, velho. Não tem crime aqui, é sério isso. Emocional e psicológico de todas as partes envolvidas, ok? Pastora Denise, sempre essas são as informações que chegaram a mim. Escuta isso. Pastora Denise, e eu quero poupar o máximo, não quero nem falar do guri que eu falei que meu santo não bate com ele pra, sei lá, cara, é a família, é uma... Se fosse um julgamento, na minha opinião, se fosse um julgamento, o testemunho do Anderson já estaria comprometido, porque já tem um vídeo dele dizendo que o santo dele não bate com o santo do filho da Denise, que foi o primeiro, né, a se posicionar contra esse caso, foi o primeiro a expor essa situação, foi o primeiro a denunciar o Rina, publicou vídeos. Então o Anderson já tira qualquer credibilidade do testemunho do filho da Denise. Então, para mim, esse testemunho do Anderson já estaria comprometido, porque ele já mostra que tem um problema pessoal com o cara. Ele acabou de falar, meu santo não bate. Família aqui, cara, a gente não pode chegar, sabe, live não é lavanderia, a gente não pode tratar, cara, se tem algo, por exemplo, eu com alcance, tem uma criança que foi abusada, aí você não vai me pedir diplomacia não, irmão, é pau no gato, entendeu? Tem uma criança que foi abusada e possivelmente uma igreja omissa, não tem o que dizer, mas aqui é uma outra situação onde ninguém até agora evidenciou crime. Como não, okay? Cara, tem foto de agressão, tem foto dela com o nariz quebrado. Quer dizer que ela mesma jogou o nariz na parede e quebrou o próprio nariz, velho, pra dizer que foi o marido. Mas um monte de hipótese aí, virtual, todo dia uma live e ninguém chega a lugar nenhum. E só vai prejudicando cada vez mais a gente tentar, cara, cooperar com a solução de todas as coisas. Então a pastora Denise foi usuária de drogas antes da conversão. Olha isso. Agora preste atenção nisso. Olha o que o Anderson está fazendo, cara. E aí, velho, chega a ser até covardia, né, da parte dele. Covardia. Me perdoe você que gosta do Anderson. Mas começar a pintar um quadro de que a mulher foi usuária de drogas antes da conversão, isso aí, velho, pelo amor de Deus. Isso é absurdo, absurdo, absurdo. E a vida inteira sofreu de bipolaridade. Isso entrando nos burnouts normais do ministério, começou a tomar remédio controlado, Tramal, se não me falha a memória. O Tramal desperta o gatilho de suas antigas dependências químicas. Justificando. O quadro dela se agrava, clinicamente falando, e os médicos querem desmamá-la da questão do Tramal. Ele agora arrumou uma justificativa para mostrar por que ela está em crise. Ela não está em crise, não é por causa do marido abusivo, não é por causa do marido que agride ela, não é por causa do ambiente que ela vive de agressão que a própria mãe dela já denunciou em vídeos que a gente já publicou aqui. Não é isso, não é isso. O problema todo é que antes do casamento ela era usuária de drogas, ela, por conta do uso excessivo de drogas, ela se viciou no Tramal, esse medicamento, e agora os médicos querem tirar o medicamento dela. Por causa disso, ela desenvolveu burnout, um estado de que é dupla personalidade, e agora é culpa dela, cara. O Rina não tem nada a ver com isso. Na verdade, na cabeça do Anderson, o que ele está falando aqui é que o Rina é, na verdade, a verdadeira vítima de uma mulher que usou drogas e etc e tal. Olha aí. Com base em quê? Com base numa conversa que o Anderson teve com o advogado do Rina, ou melhor, o advogado da igreja, entende? Ele pede provas de que a Denise é vítima de alguma coisa, para poder ele acreditar, mas ele acredita no depoimento de um advogado que não apresenta para ele prova nenhuma, só o histórico, para ele é suficiente. Tem algo errado aí, tem algo errado no Anderson acusador, tem, cara, com certeza tem. E o que tem aqui? Talvez seja amigo do Rina, quem sabe? Vamos acompanhar. Mas, cara, as informações que chegam até mim... Informações. É que os funcionários, motorista, empregada doméstica e tal, tá todo mundo disponível a testemunhar o processo.
Ele conversou com algum advogado, com algum funcionário? Possivelmente não. Conversou com alguma empregada doméstica da família? Possivelmente não. Mas conversou com o advogado da igreja que disse para ele, olha, os funcionários, empregada doméstica, está todo mundo disponível para conversar, para depor. Será que o Anderson conversou com cada um dos funcionários? Você acha que conversou? Eu acho que não. Nunca vi ele levantar a mão para ela, assim assado. Já vi ele cair com ela no chão para contê-la. Já vi ela se agredir, já vi ela se automutilar e por aí vai. Testemunha. Cara, a mulher tá adoecida, o cara tá adoecido, o cara tá hospitalizado com uma situação real. Entende, pessoal? 2 pesos e 2 medidas, claramente aqui, 2 pesos e 2 medidas. Ele critica abertamente o que o Thiago, o Márcio e o Natan estão fazendo, a fazerem lives diariamente, trazendo informações, trazendo atualizações, mas o que ele fez nessa live que ele fez também é só trazer informações, não tem prova, pelo contrário, ele apresenta uma prova, ele diz que viu a prova que é contrária ao Rina, mas que apenas ouviu durante uma conversa com o advogado, de que tem muitos funcionários que estão dispostos a falar, que viram ela cair, que viram ele levantar, que viram um monte de coisa. Bicho, é muito triste essa postura do Anderson diante de um caso tão grave. E eu não quero aqui também ficar em cima da situação mostrando que o Rina é o grande culpado. Mas a gente precisa se ater aos fatos. E os fatos que são apresentados até agora mostram que ele é o abusador. É isso que a gente está vendo aqui. Não quero dizer que ela é 100% inocente da situação ou que ele é 100% culpado. Mas se você se atém aos fatos, ela é a vítima. Pelo menos até agora. Ao que se tem, ao que se mostra. Amanhã pode aparecer uma série de provas que mostra, por exemplo, que o Rina, coitado, é quem está sendo abusado por ela. Pode, quem sabe. Mas por enquanto não são essas informações que a gente tem, ou que não são essas provas que se apresentam. Não é o que tem. Fala aí. Vamos lá. E o que a gente tem que fazer como corpo de Cristo, inicialmente, é se dar o privilégio da dúvida e, cara, servir primeiro. Servir primeiro. Verificar de perto todas as situações. A internet é um veículo muito abençoador, é um veículo que a gente pode, de fato, encurtar as possibilidades de justiça, denúncia, exposição e por aí vai. Mas às vezes a internet é uma droga, né? Que atrapalha o processo normal da gente averiguar questões como essa. Eu me dispus aí pessoalmente, verificar essa situação, ouvir todas as partes, quem quiser falar comigo, sabe? E ver de perto. E se de fato se confirmar que, por exemplo, todas as medidas protetivas caíram. Aí já entra de novo uma fase de defesa, porque ele está falando aquilo que ele ouviu do advogado do Rina. De novo, preste atenção, olha o que ele vai falar aqui. Todas as medidas protetivas caíram. Isso não faz o mínimo sentido jurídico. Vamos ouvir. As mídias estão vinculando aí, o Thiago Alicerce e o Marcelo também veicularam. Todas as medidas protetivas caíram. Pediram que ele usasse tornozeleira eletrônica, pediu para apreender o passaporte dele, pediu um monte de coisa. Caiu tudo, só não caiu o quê? O distanciamento. Porque só não caiu a medida protetiva, o rapaz da barba grande. Medida protetiva é exatamente o distanciamento. Eu quero que você me resguarde, me garanta o direito de que ele não vai se aproximar de mim nessa distância. Isso é medida protetiva. Agora, no pedido em que você faz isso, você fundamenta fazendo outros pedidos que a lei garante isso. Você pode pedir que ele use tornozeleira, você pode pedir que ele seja preso, você pode pedir que ele tenha um passaporte apreendido, você pode pedir o que você quiser pedir, está na justiça, está na lei, isso nos garante. Agora, a medida protetiva não é a prisão não é a retenção do passaporte dele. A medida protetiva não é evitar que ele saia do país. A medida protetiva não é garantir que ele use tornozeleira eletrônica. A medida protetiva é o distanciamento. O distanciamento. Isso vai dar a ela, é uma dos pedidos que estavam, inclusive faz parte, mais uma vez, repito, né, direito dela fazer esse pedido. Aí ele fala, tudo caiu.
mas só se manteve o distanciamento. Óbvio. Essa é a medida O juiz protetiva. não pode negar isso. Se alguém chegar no juiz e dizer, eu quero uma medida protetiva de distanciamento, Aí. se o juiz não der e se comprovar que a pessoa está em risco, o juiz se complica profundamente porque não concedeu. A única mesmo coisa confirma. que se manteve foi esse distanciamento. A medida protetiva, ô Zé. A medida protetiva. Ah, meu pai. O malabarismo que ele fez para defender aí foi gigante, hein, irmão? Porque ele ouviu isso de advogado do Rina. Lembre-se sempre disso. Longe dela. Mas todo o resto caiu. Juridicamente falando, porque o juiz entendeu que não há evidência, não há sustentabilidade, né? A advogada que pegou a causa é uma advogada militante. Pronto, esse é o ponto também interessante. A advogada que pegou a causa é uma advogada militante. Do quê? É uma advogada militante dessas causas. Cara, que absurdo, velho. Olha o nível do comentário do Anderson. Existem advogados que se especializam, por exemplo, em cuidar do direito de mulheres que são abusadas pelo marido, sabe? Por exemplo, o Anderson é um militante da defesa de crianças com um aspecto autista. Brilhante essa causa que ele defende. Ele é um militante dessa causa. É crime? Então quer dizer que agora qualquer caso que envolva autista e o Anderson saia para defender, para proteger a criança, para proteger a família, esse testemunho do Anderson não pode ser levado em consideração porque ele é um militante da causa? Um advogado que milita em defesa, se especializa nessa causa, sabe? De assédio, de abuso. Então o que ele fala não pode ser levado em consideração porque esse ou essa advogada é uma militante dessa causa? Olha que malabarismo ele está fazendo para tentar descredibilizar a defesa da Denise, cara. Que absurdo, velho. Chega a ser infantil por parte do Anderson. Ele está se esforçando para tirar o crédito dessa advogada. 170 páginas de um monte de coisa, sem evidência nenhuma, sem laudo, sem ML, sem comprovação de absolutamente nada. Ele está falando 170 páginas, provavelmente, e aí é uma opinião minha, ele não viu esse processo, porque está em segredo de justiça. Processo dessa causa, né, de agressão, em qualquer caso, até vale uma dica para você, se você não sabe disso. Qualquer processo que envolva agressão, abuso, qualquer coisa nesse sentido familiar, sempre fica na vara da família, sempre fica em processo, sempre fica em segredo de justiça. É muito comum que fique sempre em segredo de justiça. Se ele teve acesso a essas 170 páginas, pode ser porque o advogado do Rina deve ter mandado para ele. Talvez nem viu, talvez não viu. A foto, por exemplo, que ele acaba de citar, que ele citou no começo do vídeo, que a Denise estava com o nariz quebrado, essa foto está rolada no processo. E aí ele vai daqui a pouco também tirar o crédito dessa foto. Fica aí que você vai ver isso aí. E foi o que o advogado do Bola de Neve me disse. Foi essa frase que é a melhor de todas. E foi o que o advogado do Bola de Neve me disse. Tá ouvindo aí? Repito, o advogado do Bola de Neve é contratado para atuar na igreja Bola de Neve por quem? Por mim? Por você? Não, cara. É óbvio que não. Quem paga não é eu, não sou eu, não é você. Não é a Denise. Quem paga é o próprio Rina. Entende? E eu concordo com ele nesse ponto de que não podemos afirmar que não foi ele que quebrou o nariz da pastora. Isso já não é atual, tá? Essa foto é de alguns meses atrás, está rolada no processo. Não podemos afirmar que não foi ele. Pode ter sido ele. Pode. Não podemos afirmar que foi ele. Cara, aí não, velho. Não podemos afirmar que foi ele. Ah, Jesus. É isso, cara. Olha, tá vendo aí o nível da defesa? Não podemos afirmar que não foi ele. Agora, também, não podemos afirmar que foi ele. Tem 3 meses dessa foto. Olha o riso dele, cara. Olha o sorriso dele. Se você vê até aqui achando que eu tô falando porque eu tô contra o Anderson, não é verdade. Eu entrevistei o Anderson nesse canal 2 anos atrás, quando ele foi candidato a deputado. A gente fez uma hora e pouca de live, eu vi atentamente. Ele tem um carinho especial por ele. Inclusive ele nos bloqueou no Instagram, porque eu comecei a ver que, peraí, pô, ele tá sendo um militante agora, né? Militante. E nem é errado, nem é crime, né? Ser militante, mas ele começando a militar por um lado. É perigoso quando o camarada se expõe a fazer o que o Anderson faz, sabe? De ficar militando em defesa de uma causa, como ele faz muito bem,
quando ele milita, por exemplo, em defesa ou contra, né, pastores abusadores. Parabéns para o Anderson, é um militante. Olha aí, ele sem querer admitir que é um militante, ou criticando quem milita, né? É um militante. Parabéns por militar em defesa dessas vítimas abusadas. Agora, quando ele se dispõe a fazer isso, ele começa a ser cobrado quando ele não faz corretamente, ou quando ele abraça um lado só, como ele está fazendo agora. E acredite, eu vou profetizar aqui. Não é uma profecia não, mas é só uma previsão. Daqui uns dias ele vai voltar atrás. Daqui uns dias ele vai voltar atrás, talvez até fazer uma live chorando, arrependido por ter ficado do lado do Rina. Ele vai dizer que nunca ficou do lado do Rina, mas que deveria ter sido mais agressivo em relação, mais incisivo em relação a defender a vítima, que é a Denise aqui. Escreva o que eu estou falando, em breve a gente vai fazer esse vídeo trazendo exatamente o desfecho desse caso. Porque quando alguém fica do lado do errado, como o Anderson está fazendo agora, e ele quer se manter, né, fazendo esses posicionamentos, ele vai ter que voltar atrás publicamente, assim como ele fez na questão política, lembra do Bolsonaro? Que ele teve que voltar atrás e dizer, não, eu fui enganado, eu não achei que era daquela forma. A mesma coisa vai acontecer aqui. Continuemos. Entendeu? Porque a pastora já chegou da bipolaridade, uma situação esquizofrênica. Esse é o testemunho de pessoas que estão ao redor deles, ok? Olha isso, olha o quanto isso é grave. Ele está fazendo afirmações com base em testemunhos de pessoas que estão ao redor deles. Especificamente ao redor dele. Esse é o fato. Porque as pessoas que estão ao redor da Denise, ele não falou. Por que ele não falou? Porque ele já falou nesse vídeo que o santo dele não bate com o santo do filho da mulher. Então se ele não bate com o filho da mulher, ele vai ouvir de quem? Ele vai ouvir quem? A mãe da Denise, que também fez um vídeo detonando o Rina. Se o filho não bate, a mãe também não bate, né? Pessoas sérias. Pessoas que estão tratando comigo aqui, ó. Pessoas de 20 anos, 30 anos de casamento, 20 anos de ministério. Não são meninos aventureiros de internet. E gente séria, ok? A pastora está em surto. Essas pessoas testemunharam a pastora xingar pessoas. Porque ela está em descontrole. E olha, esse é o ápice do machismo. É chamar a mulher de descontrolada, de desequilibrada. Ou não? Ou você que é mulher que está me assistindo agora não se sente chateadíssima quando alguém te chama de desequilibrada, de desequilibrada, sabe? Você está fora do seu equilíbrio, está descontrolada. Isso é terrível para uma mulher ouvir que está descontrolada. E o Anderson faz isso aqui. Olha que interessante. A única coisa, o Rina falou, eu vou gravar um vídeo. Vai? Cadê? O sofrimento do cara, isso me chama atenção. Cara, como que eu vou? Não, as pessoas pediram pra ele, grava um vídeo, cara. Justifica, se defenda, fale alguma coisa. Como que eu vou a público gravar um vídeo pra me defender acusando minha esposa? Mano, aí tá dizendo agora que o Rina não está se defendendo pra não acusar a esposa, velho. Olha que absurdo. Olha o que o Anderson tá dizendo aqui. Não, tá demais. O que inicialmente esse cara diz, e eu acho que é o que ele está disposto a me dizer pessoalmente, é: eu quero a minha família de volta, eu quero a minha esposa. Então, gente, se isso é fato, se a pastora está num processo de adoecimento psíquico, cara, que maldade a gente pode estar fazendo como corpo de Cristo? Que maldade a gente pode estar fazendo como corpo de Cristo, teatro de todas essas situações aí? Eu quero ver de perto. Eu não quero ser precipitado. Então eu quero pegar o avião, ir lá, olhar no olho, sabe? Ver se de fato o estado da pastora é esse, se ela quiser me receber também, sabe? Tá medicada, tá adoecida. Tá medicada, tá adoecida, bicho, velho. Então, o que tá acontecendo aqui é que o Anderson diz que tem dentro dele um polígrafo, que está dizendo para ele que o Rina é inocente, que essas acusações ele nunca foi capaz de acreditar. Ele disse isso diversas vezes aqui, desde o começo do vídeo.
e que vai lá porque foi convidado, né, pelo próprio Rina, que se dispôs a conversar com ele pessoalmente. Parece que agora está no hospital, passando problemas renais, enfrentando problemas renais. Mas o Anderson vai lá, olhar na bola do olho dele para ver se ele está falando a verdade. Ele vai ignorar completamente o depoimento da mãe da Denise, depoimento de quase 10 minutos, um vídeo que ela gravou, falando como que era o relacionamento deles desde o começo do casamento. A mãe da Denise, uma senhora de idade. Ele vai ignorar o depoimento do filho da Denise, um rapaz que tem mostrado diariamente o que sempre aconteceu entre ele e o Rina, entre a Denise e o Rina. Diversos vídeos, diversos testemunhos falando sobre isso, ou em que o Anderson falou em um vídeo anterior. Ele só quer chamar a atenção. O Anderson Silva criticou a Alexandra, né, a Abrantes, esposa do Rodolfo, e o próprio Rodolfo disse que por que não fez antes, por que não denunciou antes, por que essas denúncias não surgiram antes, só agora vieram falar isso. Criticou. O Anderson ignora completamente os pastores Tiago e o Márcio, que todos os dias praticam. O Márcio, inclusive, advogado, dono de um importante escritório de advocacia, que também está militando em defesa da Denise nesse caso, mas vai ignorar completamente o que eles falam e o que eles sempre falaram. Escuta só. O Anderson vai ignorar dezenas e dezenas de pastores da Bola de Neve que estão pulando fora, pastores que também certamente podem ser sérios, estão aproveitando essa oportunidade de pular fora, e o testemunho deles é que isso aconteceu, muitos deles dizem que não sabia, mas que estão vendo agora, enfim. Eu já falei no vídeo anterior que não são inocentes, porque no mínimo são cúmplices de tudo que viveram lá e tudo que viram lá. Especificamente no caso da família da Denise, eles certamente não têm culpa, mas viram em algum momento, sabiam dos abusos, porque a própria mãe da Denise e o próprio Natan falam que isso era público, né, a forma como ele tratava a Denise durante os últimos anos. Então, existem diversos testemunhos que contrariam tudo que o Anderson está falando aqui, ou tudo que as pessoas do lado do Rina falam, que o Anderson diz que fala, que eu não vi até agora um depoimento em defesa do Rina, salvo esse do Anderson Silva, que disse que tem um polígrafo dentro dele que diz, isso está errado, isso está estranho, eu preciso ouvir o Rina olhar na bolota dos olhos dele. Então ele vai lá, porque aí acusa a mulher, diz que a mulher era usuária de drogas, está em crise, está em surto, diz que ela está descontrolada. Que situação é essa? E sentar com ele, e sentar com os principais líderes do Bola de Neve, e depois eu chegar numa conclusão e trazer para vocês clareza sobre essa situação. Se eu entender que não se trata de mau caratismo, mas se trata de um processo restaurador, como o rei Davi, entendeu? Tipo assim, gente, se houver, tem situações que são irremediáveis, mas tem situações que são a configuração atual do rei Davi. Quem lutaria para recuperar o rei Davi naquele contexto? É isso, assim, vocês me confundem, como eu sempre digo, tá? Isso aqui é uma prova de que vocês me confundem. O pastor posicionado, o pastor radical, o pastor que vai para cima sem dó nenhum, está pedindo a vocês moderação. Para muitos de vocês eu sou radical. Aí eu chego aqui para vocês e digo, vamos ter uma moderação? Não, aí vocês provam que vocês são mais radical que eu. Então tá a prova aqui que eu não estou trabalhando para mim, eu não estou trabalhando para o meu ego, eu não estou trabalhando para a placa da minha congregação, eu estou trabalhando para o reino de Deus, eu estou trabalhando para o corpo de Cristo. E assim como a gente aconselha num divórcio, sempre é melhor a restauração do que o divórcio. Cabe divórcio? Você pode ter a glória do tipo, me divorciei de um canalha, me divorciei de uma Jezabel. Ou você pode ter a glória do que? Restaurei o meu casamento. Então, gente, eu tenho mais glória na restauração do que na destruição. Eu vou para cima quando a instituição ela é obstinada, quando o cara não quer ouvir.
Mas, por exemplo, o cara manda o advogado me ligar dizendo, não, eu quero falar ao coração do pastor Anderson, eu quero que ele me... Mano, o cara não mandou advogado porque quer falar o coração do pastor Anderson, não. Ele mandou advogado porque ele não quer que o Anderson fique contra ele. Ele não quer que o Anderson faça com ele o que o Anderson fez com o Passamani e que não fez com o Neil Barreto e com tantos outros. É isso que o Rina não quer. Se puder evitar que o Anderson se torne mais um peso, mais um carrasco, né, contra ele, ele vai fazer. Então manda o advogado fazer isso. Aqui é o tempo inteiro o telefone tocando. Quando surgem casos assim, irmão, ouça o outro lado, não sei o que, aí manda notificação extrajudicial, aí manda um escambau para tentar evitar que a gente entre naquela pauta. Não é só aqui não, é em qualquer outro veículo. Os caras, para evitar, tentam se comunicar. E o problema do Anderson, e aí, claramente, foi que ele achou que era a última bolacha do biscoito, porque foi, né, contactado ali pela defesa do Rina, que quer obviamente se manifestar, quer dar a ele o direito de contar a ele a sua própria versão dos fatos. Agora fica o desafio para o pastor Anderson. Ele vai ouvir a Denise também? Ele está falando aqui que vai tentar ouvir o João. Dê atenção, né? Dê atenção não só ao Rina, mas a todos os lados. A Denise certamente não vai falar, é óbvio que não vai falar. Muito provavelmente não vai falar. Mas ela tem uma advogada que pode conversar com o Anderson, já que o Anderson está sendo esse balizador aí, o cara que consegue descobrir quem está falando a verdade ou não. Então, ouça quem está do lado da Denise também, ouça o filho dela, ouça a mãe dela, procure essas pessoas, procure o Márcio, procure o Tiago. Escute. Acabou. Então, se houver verdade, eu digo aqui aos irmãos do Bola de Neve, aos líderes do Bola de Neve, se houver apenas falhas, erros, pecados, como foi a questão da funcionária e as massagens, aquilo não é um abuso na minha leitura, tá? Mas aquilo é um erro, aquilo é um adultério simbólico, emocional, entendeu? Então, se houver erros, se houver pecados e se houver humildade para reconstrução, eis-me aqui como colaborador. Mas se houver pilantragem, se houver crime, se houver obstinação do coração, eu só lamento, aí sim eu irei tomar uma postura definitiva. Você viu o que ele disse? Você ouviu o que ele acabou de falar? Primeiro ele falou que o cara deu um soco na mulher. Depois ele disse, não dá pra saber se foi um soco, se foi ele que deu. Mas também não dá pra saber se foi ele que não deu. Ninguém sabe. Aí agora ele fala, não, ali não foi abuso, cara. Ali foi só um adultério. Ali foi só um adultério. Aí ele agora vai lá pra ver se o Rina é vítima ou culpado. Mas aí ele fala que ele pode ter dado um soco na mulher e fala que ele adulterou durante 3 anos com a funcionária. Ele minimiza a questão do abuso, diz que não foi abuso, mas foi adultério. Cara, como é que esse camarada ele vai ficar do lado de um pastor, líder de uma denominação com mais de 500 congregações, que claramente ele disse aqui agora que adulterou durante 3 anos? O mesmo Anderson que detonou o Davi Passamani e o Neil Barreto, claro, guardadas as devidas proporções, agora está dizendo, não, mas peraí, essa família tem que ser restaurada. 3 anos de adultério, mas ainda na cabeça dele há um casamento. É um casal adoecido. Vamos finalizar. Eu quero ser precipitado, muita coisa envolvida. Não quer ser precipitado, não quer ser precipitado, não. Muitas vidas envolvidas, muitas famílias envolvidas, muita gente séria envolvida. Então não é a hora de precipitar e tomar decisões pautadas na internet. Na internet, Deus. É hora da boca no pó, é hora da humilhação. 3 anos de adultério, segundo ele acabou de falar. A agressão. No outro vídeo que ele apagou, ele falou que o Rina desfigurou o rosto da esposa. Ele apagou esse vídeo, não sei porquê. Repito, o Anderson vai daqui a pouco pedir desculpa, pedir perdão, voltar atrás e se tornar um ferrenho crítico do Rina. Porque tudo isso que ele está falando porque só está ouvindo um único lado. E não é porque ele vai lá olhar nos olhos do Rina e voltar, não, esse cara... Não. É porque ele vai descobrir a verdade quando ele ouvir o outro lado. Se ele está se dispondo a ouvir apenas um lado, ele vai ficar com seu julgamento comprometido. É hora de falar com os cabelos brancos, é hora de falar com gente que ama o reino, é hora de falar com gente séria,
que ama tudo isso aqui que a gente está fazendo, ok? Tomara a Deus, meu irmão. Bom, minha paciência já se foi, não dá pra ouvir isso até. Ele vai começar a falar algumas coisas aqui. Enfim, é isso. Esse é o pastor Anderson, que eu não imaginei que fosse, né? O pastor Anderson, eu não esperei nunca que fosse dessa forma, agir de forma completamente parcial em defesa de alguém que claramente é culpado. É culpado do quê? É culpado das agressões. Eu não acredito que a Denise faria aquilo com ela mesma, de pegar o seu próprio rosto e jogar numa parede para quebrar o nariz, né? Não faz sentido. Tem um episódio de uma cadeirada que ela teria levado dele também. Tem essa questão do abuso que o Anderson minimiza e diz, não é abuso não, você só adultério. Bobagem, rapaz, só um adultériozinho. E tem um like que você não deu ainda, né? Já deixou o seu like? Deixa o like no vídeo, isso ajuda demais o nosso canal. A gente vai continuar acompanhando esse caso. Eu quero te pedir para se inscrever nesse canal. Se inscreve, ativa a notificação. E quando a gente publicar um vídeo novo sobre essa novela que está se tornando a Bola de Neve, você vai ser o primeiro a saber. Não sai sem deixar o teu joinha e comenta aí o que você pensa, o que você acha dessa defesa do Anderson Silva. Tchau.